Muito bom dia, que esse culto seja, essa palavra de Deus seja uma bênção para nós, como tem sido uma bênção até agora. A palavra, louvor e adoração, que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado. Eu vou tentar resumir bastante o que Deus tem preparado aqui para nós. Na última sexta-feira, dia 25, agora, nós tivemos um maná diário, que é feito diariamente, obviamente. O maná era diário, com exceção da sexta-feira, que eles paravam e podia colher 2 vezes. Nós paramos no domingo. Então, da mesma forma que a gente abastece a igreja com o maná diário, mas na sexta-feira, particularmente, a Márcia, que é a esposa do pastor Carlos Eduardo, deu uma aula para nós em 14 minutos de maná sobre oração. E na segunda-feira, antes dessa palavra que foi veiculada na sexta-feira, Deus começou a falar comigo no início da semana sobre oração, e eu pus até um título que é a oração ousada. O que é oração ousada? Vários exemplos bíblicos nós temos sobre a oração ousada, e eu mesmo algumas vezes experimentei isso, que eu chamo de oração ousada, é aquela que você especifica para Deus. Eu quero só fazer uma observação aqui. A palavra de Deus diz que o querer e o fazer vem de Deus. Quando você e eu estamos debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz a fazer certo tipo de oração que vem glorificar Ele e vem trazer para nós um aumento da nossa fé. Então eu não quero nem citar algumas orações que Jesus fez, porque Jesus é um hors concours, né? As orações dele eram sempre ousadas. A gente lembra das 2 orações que ele fez para multiplicar os pães e os peixes, a ressurreição de Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia morrer, mas ele atrasou exatamente porque ele queria, em 4 dias depois de morto, fazer uma oração ousada e ressuscitar Lázaro. Mas eu me lembro de várias outras orações, e eu vou deixar aqui mais para frente um pouco para contar uma de um servo que aprendeu a ouvir de Abraão, a fé que Abraão teve, a fé que Abraão desenvolveu. Mas eu quero citar um outro exemplo lá no extremo, de uma oração de um homem que, teoricamente, a gente não chamaria ele de crente, que era o Cornélio. Cornélio foi um homem que, antes dele oficialmente se tornar um crente, Deus ouviu as orações dele, uma oração ousada, que foi aquela que ele mandou lá, os servos dele lá em Jope, encontrar Pedro, para Pedro vir aqui e falar de Jesus para ele. Toda a família se converteu. Mas eu quero aproveitar que essa semana nós tivemos um evento que, se juntar com a pandemia que nós estamos vivendo, faz com que o crente, aquele crente avisado, aquele crente esperto, aquele crente que tem olhado a palavra, que tem buscado a palavra, fique atento para esse final dos tempos que nós estamos passando. Essa guerra que começou lá da Rússia com a Ucrânia, ela juntamente com a pandemia, é um dos sinais que Jesus está voltando. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e esse cenário geopolítico no mundo, que muito de nós é muito complexo você entender, e não é necessário você ficar sabendo com todos os detalhes, né, para quem que você torce nessa guerra. Presta atenção, irmãos, cuidado com esse espírito que tem atuado no mundo. Esse espírito de apostasia é um dos sinais da volta de Jesus. Esse espírito de apostasia quer fazer você ir como se fosse aquele bando que vai numa direção, quando na verdade a direção que Deus quer que você saiba não é esta. Mas ainda tem esse é um sinal da volta de Jesus, a apostasia, esse espírito de apostasia. Mas um outro sinal que ainda não se cumpriu completamente, mas que eu creio que já vai começar isso muito rapidamente, é o derramar do Espírito. O Espírito Santo, Deus previsto lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante, ele fala sobre esse derramado do Espírito, e nós temos buscado um avivamento, que eu estou chamando de avivamento, e Deus está fazendo já grandes coisas na vida desta igreja, como tem feito no mundo. Vocês não se iludam, que a mesma forma que esse espírito de apostasia, de mentira, de fake news, ou sei lá o nome que você quer dar, está agindo, mas também Deus está agindo
porque Ele que tem o controle completo de todas as coisas, isso tudo está previsto. Se você olhar lá o capítulo, só para citar 3 passagens, o capítulo 9 do livro de Daniel, se você pegar o capítulo 24 do livro de Mateus, você pegar o Apocalipse inteiro, a partir principalmente do capítulo 3 e 4 de Apocalipse, tudo isso faz parte dessa geração, que somos nós que estamos vivendo. Então, essa introdução, esse alerta que eu estou fazendo é para que você preste atenção nas notícias, não fique crendo em tudo aquilo que você está vendo e ouvindo, mas vai buscar na palavra e relativiza e percebe e com discernimento entende o que está acontecendo. Então, como eu disse durante essa semana, Deus começou a falar muito para mim sobre a oração. A oração é a ferramenta que eu e você falamos com Deus. Quando você está precisando de uma coisa pequena aqui, uma coisa pequena que eu digo assim, hoje o mundo tem necessidades que nós estamos vendo, essa confusão toda, você deve orar para que Deus conduza essa guerra numa direção que está prevista na palavra. Com certeza essa guerra vai levar inevitavelmente a cumprir outras passagens bíblicas que tem aqui, por exemplo, o capítulo 38, 39 de Ezequiel. Eu não estou pregando sobre escatologia, só estou fazendo essa introdução para dizer que nós precisamos estar atentos àquelas palavras proféticas que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir. E a Bíblia ela é uma história da profecia, que ao longo do tempo ela foi se cumprindo. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso. A gente pode olhar hoje com tanta disponibilidade que tem na internet, você não precisa nem ser muito estudioso, mas porque você é bombardeado com muitas informações. Então eu estou clamando para que você tenha cuidado com o que você está vendo e ouvindo, porque tem muito lixo também. O diabo ele vai caminhando junto, né? Deus faz uma obra de derramar do Espírito e ele traz aquelas mentiras, aquelas coisas todas. Então, durante a semana, quando Deus começou a falar comigo sobre esse processo de oração, e principalmente a oração ousada, e nós vamos caminhar hoje nessa direção para que você, deixa que o Espírito vai mostrando para você o que você precisa pedir ousadamente a Deus, sabendo que Ele vai cumprir. Isso é que agrada o coração de Deus. E eu então me lembrei de um episódio que aconteceu conosco, em 1985, mas mais precisamente em fevereiro, portanto está fazendo muitos anos, você calcule aí, para você ver, há 37 anos que Deus deu uma experiência para nós tínhamos pouco mais de 4 anos de convertido, e nós estávamos lá nos Estados Unidos e conhecemos um querido irmão que nunca mais eu vi, e esse irmão era um empresário, amigo de um geólogo que era empresário, um geólogo que era originário do Texas. E, para ser sincero, eu consultei até a Raquel, eu não me lembro se eu conhecia esse empresário ou não, mas esse amigo era amigo pessoal dele, e ele contou essa história para nós que nos deixou muito... Eu registrei isso, eu gosto de registrar essas coisas porque são palavras proféticas. E Deus deu uma palavra profética para esse homem e ele... creu naquela palavra e fez uma oração ousada. E qual que era a palavra que Deus deu para ele? Ele, como geólogo que trabalhava na indústria do petróleo, de gás e petróleo, de perfuração, de jazidas lá do Texas, Deus mostrou para ele que Israel tinha petróleo e tinha gás. E ele, como geólogo, como cientista da área de geologia, ele sabia que Israel, no ponto de vista geológico, era impossível ter óleo e gás. Então, ele pediu uma confirmação para o Senhor sobre isso, e Deus deu uma palavra profética para ele, no capítulo 49 do livro de Gênesis, no versículo 25, que eu quero que você acompanhe comigo aqui. Gênesis 49, 25 diz assim... Esse contexto do capítulo 49 é quando Jacó já estava próximo da morte, e ele chamou os filhos deles e abençoou cada um deles com uma bênção. E quando chegou em José, você lembra disso, a distribuição das tribos na terra de Israel, José não foi beneficiado, ele pessoalmente, com a tribo, mas ao contrário, 2 filhos dele, Manassés e Efraim, receberam porções de terra no lugar de José. Então, se você olhar o mapa de Israel e vai ver cada um dessas terras que foram distribuídas, José pessoalmente não recebeu, mas Efraim e Manassés receberam no lugar dele.
Então, aqui é o trecho em que Jacó, quando chegou em José, ele falou assim no versículo 25 do capítulo 49 de Gênesis: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, guarde essa palavra, profundezas, e com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. Quando ele leu essa passagem aqui, o Espírito Santo de Deus mostrou para ele e trouxe para ele em evidência duas coisas. Ele falou: profundezas é o local onde está a bênção. Profundeza é onde vai encontrar a bênção. E o local está na cabeça de José, mas como a distribuição estava Manassés na praia, né? na orla marítima, ele percebeu que a palavra profundezas, que no hebraico, não sei se é essa a pronúncia, mas tihom, profundezas é, na verdade, um abismo oceânico. Então, espera aí. Então ele falou, então existe uma bênção profunda no abismo oceânico. Ele, como geólogo, falou assim: lá vai ter petróleo ou gás natural. Até naquele momento, em 1985, Israel dependia 100% de países que tinham gás natural para poder produzir energia, e energia elétrica, energia de aquecimento e toda a indústria que depende de gás natural do petróleo. Era 100%. Então, nesse momento, ele entendeu que Deus estava falando com ele: olha, existe no abismo da orla marítima, junto à cabeça de Manassés, que quando ele olhou no mapa, ele viu que era o porto de Haifa atual, é o fim da tribo de Manassés, tem um istmo ali, que é onde está o porto de Haifa. Ele foi e pediu uma concessão. Em cima da palavra profética, ele montou uma empresa, entrou na Bolsa de Valores de Nova York para captar recursos e pediu uma concessão para o governo israelense na época, para poder perfurar petróleo na orla marítima junto ao porto de Haifa. Isso foi em fevereiro de 1985. Irmãos, eu aqui fui anotar, então. Há 10 anos atrás, em 2012, exatamente 2012, o primeiro... Eu não sei mais o que aconteceu com esse irmão. Nunca mais soubemos. Não sei se foi ele que continuou e depois vendeu os direitos da concessão. Eu, particularmente, tentei encontrar essa informação, não encontrei. Mas se ele está me ouvindo aqui, um dia puder me falar, eu vou agradecer. Há 10 anos atrás, em 2012... duas empresas americanas se consorciaram com uma empresa israelense e eles continuaram essa perfuração que começou em 85 e acharam o primeiro campo de jazida enorme, chamado Tamar, que é localizado a 87 milhas do porto de Haifa. Então isso já foi um milagre. Há 10 anos atrás eles acharam isso. Mas o que tem a ver isso com essa guerra que nós experimentamos essa semana? Em 2020, agora, eles encontraram ao longo desse tempo, eles foram encontrando outras jazidas. Teve uma outra em 2020, começou a operar em 2020, que chama Leviatã, e agora, exatamente o mês passado, a terceira jazida, chamada Karish, começou a funcionar em Israel. Israel, desde janeiro deste ano, irmãos, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo nas nossas barbas. Desde janeiro deste ano, Israel não mais depende 100% da energia de outros. Ao contrário, ele já tem contratos fornecendo gás natural para a Jordânia e para o Egito. Isso faz com que a Jordânia e o Egito, que são politicamente inimigas de Israel, dependam de Israel para fornecimento da sua energia. Veja como Deus faz as coisas, e Ele cumpre com uma oração ousada de um homem que lá em 1985 recebeu uma palavra profética e creu naquilo e foi andando na direção de abrir esse mar vermelho. Esse é um exemplo que eu estou dando prático do que eu estou chamando aqui nessa palavra de oração ousada. Só quero fazer uma... Pois não? Com pneu?
A Raquel está lembrando aqui, o meu ponto, está lembrando aqui que o pastor João Carlos Marques, aquele que morreu e ressuscitou, viveu bastante tempo conosco, nós conhecemos, ele numa experiência de uma oração ousada dessa, tremenda, né? Nós estávamos atrasados por uma pregação que íamos fazer lá, que ele ia fazer em Santos, nós estávamos levando ele e furou o pneu do carro. E eu olhei e falei, pastor, eu nunca troquei um pneu. Por incrível que pareça, eu nunca troquei um pneu. Toda vez que furava um pneu, e não foram muitas vezes, tinha alguém que se oferecia, não, deixa que eu faço. Então, vai demorar um pouco, nós vamos atrasar. Ele falou, não, nem sai do carro. Nem sai do carro. Eu falei, como assim? Eu vou orar, o anjo do pneu vai aqui, vai encher, e nós vamos para lá, e depois, se ele murchar, a gente troca. Irmãos, às vezes Deus faz esse tipo de coisa, como fez com Abraão, para explicar para Eliezer, o servo dele, que foi lá buscar, eu já estou fazendo uma antecipação do que eu vou falar, foi lá buscar uma esposa para Isaac. E aí eu falei, então, não preciso sair do carro? Não. Ele com a gente aqui dentro vai encher esse pneu. Eu não desci, falei, pode ir embora? Pode ir embora. Foi, o carro não balançou, quando chegou lá eu vi que o pneu já não estava murcho mais, mas estava cheio. Esse tipo de coisa que Deus se alegra, irmãos. Ah, mas nós podemos fazer isso? Qualquer um de nós pode fazer isso, basta você querer e não pagar mico. Porque tem muito que fala assim, eu não vou fazer porque eu vou pagar um mico. E se não der certo? Já é incredulidade. As coisas de Deus, elas começam em crer realmente. Mas eu contei essa história desse americano, texano, para dizer o seguinte, dia 19 de outubro de 2015, a segunda jazida que foi descoberta e que começou a funcionar agora em 2020, que é a Leviatã, a Gazprom, que é a empresa de gás natural da Rússia, fez uma concessão no tempo que Netanyahu era o primeiro ministro de Israel, para explorar gás natural lá em Israel. O que significa isso? A guerra do capítulo 38 e 39 de Ezequiel vai ser comandada pela Rússia junto com uma federação de outros países. E o que nós estamos vendo nessa guerra é exatamente uma guerra de geopolítica, de defesa. E quando você tem uma guerra desse tipo, qual é a retaliação que o Ocidente está fazendo, que a Europa, através da OTAN e com os Estados Unidos? É cortar a exportação de gás, que hoje 30%, de 30% a 40% em algumas estimativas, da Europa recebe gás, e principalmente a Alemanha recebe gás da Rússia. Se cortar com sanções financeiras como eles estão reagindo, sem entrar o exército nisso, algum lugar vai ter que ser substituído para eles comprarem gás. E pasmem vocês, os primeiros navios saíram em setembro do ano passado, navios de gás natural, liquefeito, que é uma forma de você transportar o gás. Você, quando abaixa a temperatura do gás até 150 graus negativo, ele diminui 600 vezes o volume que ele ocupa. Então, um navio pode abaixar a temperatura do gás, deixar ele líquido, com a temperatura mantendo a 150 graus, e transportar até lá, e depois ele engata num cano, e apenas abrindo a torneira lá para ficar no ambiente natural, sobe a temperatura, ele se transforma de líquido em gás e retorna. E esses navios que saíram do porto de Haifa em setembro já estão exportando gás em pequena quantidade para a Europa. Esses processos geopolíticos vão fazer com que essa guerra possa se completar, inclusive por causa do problema energético. São exemplos que eu dei sobre a oração ousada. Nós estamos vivendo em momentos, irmãos, que nós estamos precisando passando por situações. Eu tenho enfrentado lutas particulares e tenho visto a liderança dessa igreja enfrentar lutas particulares, porque este final dos tempos o inimigo está muito enraizado e enraivecido com a igreja.
Porque a igreja é a única coisa que está impedindo do anticristo aparecer. O dia que a igreja sair daqui e for arrebatada, o Espírito Santo de Deus vai levar a igreja e ele vai ficar aqui como era antes da igreja existir, no Velho Testamento. Ele vai continuar convencendo aqueles para a salvação, mas ele não vai mais estar dentro de nós como somos hoje. A igreja é o Espírito do anticristo. Desde o momento que foi fundada a igreja, ele está na terra, mas ele não consegue realizar aquela maldade que está prevista na palavra enquanto a igreja existir aqui. Então, tudo isso está sendo feito para que o máximo de quantidade possível saia da igreja, mas Deus está derramando o Espírito Santo, conforme prometido lá em Joel 2, 28 em diante, como eu falei, para que nós possamos encontrar o maior número possível de pessoas que vão subir com Jesus. Você crê assim, irmãos? Amém? Então eu vou terminar lembrando para vocês aqui a história de Abraão. Abraão, todos nós conhecemos, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, ele vai falando de Abraão. Abraão tinha um problema, ele chamava Abrão, sem o segundo A. Abrão quer dizer pai exaltado. Então chegava... Eu gosto dessa figura, assim, dessa maneira de falar. Abraão chegava e falava assim: André, tudo bem. Aí o André perguntava para o Abraão: quantos filhos você tem? Você é um pai exaltado? Quantos filhos você tem? Ele ficava envergonhado, não tinha nenhum. A mulher dele tinha 10 anos menos que ele, uma mulher bonita, mas já estava no tempo que não precisava, não podia ter filho mais e já era estéril. Ela nunca deu filho para ele. Então Abraão começou a orar, fazendo oração ousada para o Senhor: Senhor, eu preciso de um filho. Mas eu tinha 75 anos de idade e Deus ouviu a oração dele e falou: eu vou te dar um filho. E Deus não somente deu um filho para ele, mas deu uma promessa maior. Presta atenção nisso, isso é uma outra maneira. Eu não vou dizer que isso é uma doutrina, mas Deus, toda vez que você pede uma coisa para Deus, pelo amor dele, pela misericórdia dele, Ele te dá mais do que você pediu. Então, ele quando pediu no capítulo 12, versículo 1, Deus deu uma promessa para ele, maior do que o que ele tinha pedido, que é apenas um filho. Eu só queria um filho, porque havia naquele tempo, nessa cultura, era uma vergonha para um homem não ter um filho. Era muito envergonhado. Então ele falou: eu vou dar a minha herança, que ele já era um homem rico, a minha herança vai ficar com o meu servo Eliezer. Capítulo 15, versículo 1 em diante de Gênesis, você vai ver que Eliezer era um damasceno de Damasco que era de confiança dele. Era um homem que ele ia deixar a herança para Eliezer. Então ele disse assim, versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E o versículo 3 ele continuou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos de idade quando ele saiu de Harã. Harã é onde é a Síria de hoje. Ele tinha saído de Ur, foi até Harã, e de lá Deus falou para ele: olha, eu atendi o seu pedido, você sai daí que eu vou te mostrar uma terra. Então, além dele pedir o filho, Deus falou: de ti vai sair Jesus. Porque a palavra de Deus aqui mostra que Jesus foi o descendente de Abraão. Em Jesus toda a terra, todas as nações foram abençoadas por causa de um filho que ele pediu, que era Isaque. Então, Abraão, assim como eu e você, muitas vezes, pediu um milagre, só um milagre ousado, que era ter um filho, porque ele já era velho, a mulher dele era estéril, não podia ter filho, mas Deus atendeu. Quanto tempo demorou para Deus atender? Muitos de nós esquecemos esse outro princípio. Demorou 25 anos. E Abraão, quando você pega lá o capítulo 4 do livro de Romanos, e esse é um versículo que Deus me deu uma palavra profética também em 2012 para 2013, quando eu tinha um assunto que eu pedia, e Deus não me mostrava nada. Quando Deus me mostrou lá, eu substituí o nome de Abraão e coloquei o meu nome. Você faça esse exercício hoje de coisas que parecem impossíveis na sua vida. Abraão, cada vez mais que ele pensava nessa promessa, como ele creu na promessa, e por isso que ele foi chamado de pai da fé,
Cada dia mais que passava, mais milagroso ficava ele ter um filho, porque com 75 anos, a mulher tendo 65, não podia ter filho, imagina 25 anos depois, como realmente aconteceu, quando na 7ª vez, Deus conhece cada um de nós, irmãos. Quando Ele te dá uma promessa e você demora, você esquece a promessa, mas Ele não. Então, de vez em quando, e Ele tem feito isso a mim também, já que eu sou mais velho que vocês, Ele tem feito comigo várias vezes situações desse tipo. Ele vem e repete a promessa, às vezes Ele até amplia mais para você ficar mais animado. Então, com Abraão, desde a primeira vez ali no capítulo 12, versículo 1, que foi a primeira, até chegar na hora que ele falou, agora daqui a 1 ano, eu vou voltar aqui e vou ver Isaque. Nesta hora foi a 7ª vez que ele falou. Ele foi repetindo 6 vezes, de 1 vez, 2 vezes, até chegar na 7ª vez. Nesta hora, foi a 7ª vez, na 7ª vez que ele chegou e falou, olha, eu vou voltar daqui a 1 ano. Sara, que estava lá dentro da tenda, ouvindo aquilo, riu. O que é isso? Meu marido e eu vamos ter um filho? Eu tenho 90 anos de idade, sou estéril, meu marido tem 100 anos, esquece. E ela riu, só que quando o anjo acusou e falou assim, Sara, por isso que o nome Isaque é aquele que ri. O significado da palavra Isaque é este. Fala, você riu, você não creu. Não, eu não ri, não, você está mentindo, você riu sim, que eu percebi que você riu. Então, esse é o interesse independente da sua e da minha maneira de ser, Deus às vezes induz você a fazer orações ousadas. Então deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você hoje. Se Deus está mostrando para mim e para você hoje que você precisa ter uma oração ousada para resolver um assunto, é para glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis diz assim, e disse consigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade. Essa daqui já era a oração ousada do servo dele, que não diz que claramente que é Eliezer, mas eu estou inferindo que seja, porque lá no capítulo 15 foi dado o nome dele. O que eu quero fazer antes de ler essa passagem aqui? Pode tirar, por favor. Eu estou correndo muito, mas eu quero dar continuidade naquilo que nós estamos falando. Abraão já tinha experimentado todas essas coisas, já tinha nascido Isaque, quando tinha 12 a 13 anos, foi a 8ª vez que Deus falou com ele, e a última vez que foi registrado na palavra. É claro que Deus continuou falando com ele, mas estou falando dos registros que tem. Nessa última vez, já tinha nascido Isaque, ele já tinha saído de tangente aqui e tinha dormido com Agar, que era a escrava de Sara, e já tinha tido Ismael, que deu origem aos árabes, Isaque deu origem aos judeus, então eram 2 irmãos, filhos do mesmo pai, com mães diferentes, deu uma confusão tremenda, aí ele teve que expulsar. Então há 12 anos atrás, quando Ismael já tinha ido embora, Deus falou assim, agora Isaque, eu quero que você pegue o seu filho, vai lá no Monte Moriá, onde está a mesquita o Domo da Rocha, que é a mesquita de Al-Aqsa, do Porto, como é que chama? Da Domo Dourado lá de Israel. Você vai lá naquele monte e eu vou pedir para você sacrificar Isaque em holocausto a mim. Foi um último teste que Deus fez com ele, não que ele conhecesse, mas para que Isaque e as pessoas que estavam em volta dele vissem que realmente Abraão tinha fé em Deus, do jeito que ele tinha. E ele fez esse teste para que tanto Abraão quanto que todos aqueles que estavam em volta dele crescem que o nosso Deus é um Deus de poder. Obviamente que ele não queria que Abraão matasse o seu filho, até porque era abominação a Deus matar filho, como fazia com Moloque. O demônio chamado Moloque, matava os moleques. Portanto, quando você chama o seu filho de Moleque, você está dizendo que o seu filho pode ser oferecido para o Deus Moloque. Cuidado com as palavras que você usa, que é uma coisa mais ou menos comum. Nós já falamos sobre isso. Então, nessa hora que Isaque já tinha 40 anos, ele falou, agora eu preciso arrumar uma mulher antes de eu morrer, preciso arrumar uma mulher para o meu filho. Então,
ô Eliezer, vem cá, vai lá na terra da minha família, que está lá, longe daqui onde nós estamos morando, e vai buscar de lá uma mulher que seja da minha parentela. E deu essa tarefa para ele. Ele levou uma série de presentes, pegou 10 camelos, botou uma entourage grande, um time grande para ir com ele. E quando ele estava indo para lá, ele fez uma oração para Deus ousada, que é essa que eu quero que você faça. Presta atenção à humildade de Eliezer, que ele não se considerava um crente na acepção da palavra como nós estamos falando. Olha o que ele fala no versículo 12, 24. Assim como Cornélio, que também não se considerava e fez uma oração para Deus, Eliezer fez essa oração e Deus atendeu. Isso é para tirar toda essa maneira da gente querer classificar as pessoas. O capítulo 24, versículo 12 de Gênesis diz assim: e diz consigo o servo Eliezer: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Ele nem se ousou dizer que esse Deus era um Deus que ele cria e que era o Deus dele. Rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte da água. Quer dizer, ele tinha chegado lá perto de uma fonte. E as filhas dos homens dessa cidade saem a tirar água. No final do dia, vinham as mulheres tirar água. Dá-me, pois, que a moça, olha só a oração ousada que ele fez. A moça com quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designasse para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Percebe o que eu chamei de oração ousada, irmãos? Ele chegou lá, tinha um monte de moças tirando água do poço para alimentar o seu rebanho. E ele olhou aqui, ele fez uma oração assim: como é que eu vou escolher no meio dessas moças a que o Senhor quer? Às vezes você faz uma oração dando para Deus a direção que Ele tem que atender. E não é a vontade do Senhor de fazer daquele jeito, porque o plano dele é perfeito. Lembra que eu falei uma vez que Deus tem a visão quântica, ou seja, Ele já sabe tudo até o final. Então deixa para Ele resolver. Você faça apenas uma oração: Senhor, eu vim aqui com uma tarefa, e me ajuda a cumprir essa tarefa. Qual é a mulher dentre essas todas que o Senhor escolheu para o meu servo, para o meu senhor, que é Abraão, o filho de Abraão, que é Isaque? E aí Ele deu um sinal: aquela que eu perguntar, me serve água, me dá água porque eu estou com sede, eu vim de uma viagem grande, e ela falar, não dou, eu vou dar para você e também para os seus animais. Esse é um sinal ousado. E olha o que diz no versículo 15 desse mesmo capítulo 24. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, quer dizer, ele estava terminando a oração, foi tão rápido. Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, portanto, essa era uma sobrinha de Abraão, filha do irmão dele, Naor, trazendo um cântaro, quer dizer, a sobrinha neta, né? Sobrinha neta, porque Betuel era filho de Naor, trazendo um cântaro no ombro. Então, bom, você pode falar, mas todas elas deviam estar com o cântaro no ombro, tudo bem, mas essa daí saiu daquele grupo e foi lá na direção de Eliezer. O versículo 16 diz: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então ela primeiro foi lá e pegou o cântaro. E quando ela estava subindo, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Foi a primeira que ele perguntou. Poderia ter feito essa pergunta para várias, mas ele já falou na primeira. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: eu vou tirar também para os teus camelos, até que todos bebam. Irmãos, isto alegra a nós muito, mas alegra mais o coração de Deus, porque Deus se alegra em fazer isso. Aqui no capítulo 11, de versículo 6 de Hebreus, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador dos que o buscam.
Se você pegar esse versículo e começar a olhar de forma contrária, você pode dizer o seguinte, que uma forma de você desagradar a Deus é andar com a incredulidade. O próprio livro de Hebreus, lá na frente, vai mostrar isso. A incredulidade fez com que aquele povo que saiu do Egito com a terra prometida, que Deus prometeu, por causa da incredulidade, eles ficaram 40 anos zanzando num lugar que poderia levar 15 dias para chegar até a terra prometida. Muito de nós está debaixo de um retardamento da promessa, porque alguém na sua família ou você mesmo está praticando incredulidade. É dura essa palavra, irmãos. É duro, porque eu, como pastor, digo isso. E posso dizer também da minha vida. Muitos de nós têm retido a bênção que está disponível para mim e para você por causa da incredulidade. Isso desagrada a Deus. E nós precisamos, nesse final dos tempos, praticar cada vez mais a fé em Cristo Jesus, crendo que Ele tem poder. Quando Ele se aproxima de Deus, você tem que saber que Ele é o controlador de todas as coisas. Tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que está acontecendo nessa cidade, tudo isso que está acontecendo nessa igreja, tudo isso que está acontecendo nas suas famílias, tudo isso que está acontecendo na sua vida individual, é do controle de Deus. Depende de você ou de mim, de poder crer e liquidar esse assunto, virar a página. Muitos crentes estão sendo testados e provados porque ainda não compreenderam que há regras e princípios na palavra que precisam ser cumpridas para você receber a bênção. É possível isso, irmão, você compreender isso. E quando você chega perto, essa palavra que ele falou aqui, que existe, foi traduzida como existe, é uma palavra grega que é este, que é a terceira pessoa do singular do verbo ser ou estar. Foi usado lá em Apocalipse 1:8, quando Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso. Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Não é possível eu e você compreendermos o que é eternidade a eternidade. Deus não existiu começando, tem princípio, não cabe na minha cabeça e na cabeça de nenhum cientista que Deus é eterno, Ele não teve nem começo e nem terá fim. Lá no capítulo 3, versículo 13, quando Moisés chegou a Deus e Deus falou, eu vou tirar você, Moisés foi designado por Deus para tirar o povo, 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, 600 mil homens, mais crianças, mulheres, eles tinham mais de uma mulher, era uma multidão que ele tinha que tirar de lá sem nenhuma logística, levar andando num deserto, sem comida, sem água, e Deus foi falando, não vai fazer planejamento nenhum, vai que eu vou te fazendo. Deus foi providenciando tudo, Ele deu a água, Ele deu a comida, deu o maná, Ele deu tudo. Então quando Moisés, estupefato com aquilo, falou, poxa, como é que eu vou fazer isso? Versículo 13 do capítulo 3 de Êxodo, ele falou assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, eu fico imaginando o início desta tarefa, deve ter sido muito difícil para Moisés, como é que eu vou convencer aquele povo que eu tenho que eu sou eu que fui designado para fazer isso? Foi isso que ele perguntou. E vou dizer assim, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Sabe, irmãos, a gente precisa ver o contexto que está aqui nessa palavra. O contexto era muito simples. Eles já estavam cansados de ser escravos. O povo de Israel, assim como muitos crentes, não crê mais porque demora muito. Eu estou cansado, eu estou passando fome, eu estou tendo dificuldade. E aí Deus vai e ouve a sua oração e levanta um homem improvável para falar, eu vou tirar vocês daí. Foi isso que ele falou. E aí, qual é o seu nome? Eles perguntaram, qual é? Eles não tinham nem ideia de quem era esse Deus mais. Eles estavam já tão incrédulos que eles não estavam crendo. E por isso que Deus teve que fazer 10 pragas para mostrar para ele, ao longo de um tempo, que eu não sei quanto tempo demorou para essas 10 pragas, para que eles vissem que havia uma diferença entre eles e havia uma diferença com aqueles que ficaram no Egito. Porque muitos daqueles egípcios creram antes até dos israelenses e foram junto com ele, recebendo a bênção. Então, quando ele perguntou, que lhes direi? Aí disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros.
Em outras palavras, no original isso aqui tem uma trocadilho de palavras que diz assim: eu sou, apenas eu sou, eu existo, eu sou eterno, eu não nasci, não tenho origem nem fim, eu sou eterno, eu sou poderoso, eu sou todo controlador de todas as coisas. Eu quero terminar aqui citando o último versículo que o livro de Tiago fala com relação à oração, que é o que eu quero terminar fazendo com vocês. Muitos de nós, eu repito, muitos de nós não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas Cornélio também não conhecia, ele não tinha um entendimento teológico, mas ele sabia que havia um Deus. Então, se há aqui no meio nosso alguém que conheça Deus porque crê em Deus, é muito difícil você hoje perguntar para alguém, pelo menos no Brasil, e falar: você crê em Deus? É muito difícil ter alguém que fala assim: não, eu não creio em Deus. Acho que isso aí é o dia que eu morrer, eu vou ficar aqui nessa terra. Não tem, sabe, eu acho uma pessoa ateu, um ateu que não crê na existência de Deus, ele tem mais fé que eu e você, que somos crentes. Porque precisa ter muita fé para saber e achar que uma flor, essa aqui ela não é natural, mas uma flor, uma coisa desse tipo assim, ela surge do nada, surge de uma ameba, ou que precisa ter muita fé, irmãos, para saber de uma coisa que nunca existiu, de repente, vai dar uma explosão. Quem é que criou essa explosão do Big Bang? Sabe, precisa ter muita fé para o sujeito achar que não tem uma coisa superior a nós, que criou todas as coisas. Então, Tiago fala lá no capítulo 5, no versículo 16, o seguinte, sobre a oração. Eu quero, antes de ler essa passagem, dizer então, complementar, dizendo o seguinte: se há aqui nesse meio alguém que crê em Deus, senão não estaria nem aqui, ou não estaria nos vendo aqui pelo YouTube, mas ainda não tem absoluta certeza de que esse Deus que ele crê, mas que ele não compreende, que ele não tem como se relacionar, não sabe como se relacionar, que tem feito assim como Cornélio, orações, mas não sabe experimentar ainda a solução dos problemas de uma oração ousada como essa, e que agora quer fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo que você tem que dar, é deixar que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Então, na hora que você declara com a sua boca: eu creio, senão você não estaria aqui, repito. Mas você crê, não somente declara, mas crê que Jesus morreu como homem, sem nenhum pecado, morreu e ressuscitou, vencendo a morte, tomando da mão de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Ele não tem a chave da casa dele. Se você está com essa sensação de que você precisa fazer essa declaração, na hora que nós formos orar aqui, nós vamos ficar de pé, ajoelhado, sentado, do jeito que você quiser, declare isso com voz alta, não para que eu ouça ou qualquer vizinho seu ouça, mas para que o Espírito Santo de Deus, que está prontinho para entrar no seu coração, e o Satanás, que está dentro da sua... Porque a palavra de Deus diz que quem você estiver de um lado, você está do outro. Então, hoje, o Satanás não está dentro de você, mas ele domina a sua vida, porque o pecado a origem de Satanás é o pecado, e o pecado domina cada um de nós na nossa natureza. Quem alimenta Satanás é a nossa carne, é o pecado, é a nossa natureza pecaminosa. Mesmo depois que você é crente, se você tomar uma decisão de andar na carne, você perde a guerra. Então, quero repetir. Se há alguém aqui dentro, ou que está nos vendo, que ainda não tem essa absoluta certeza que Jesus é Senhor da sua vida, quando orar hoje, você diga isso com a sua boca: Senhor, eu creio no Senhor, e eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou, e o meu nome será escrito no livro da vida se eu declarar isso, porque Paulo fala isso no capítulo 10, versículo 9 de Romanos, se aquele que declarar e crer no coração, será salvo. Amém? Então agora eu vou ler essa passagem para terminar aqui. E se há alguma outra coisa que você precisa de uma oração ousada, está na hora de fazer agora. Seja ousado e fala: Senhor, eu estou precisando de uma coisa que aos meus olhos são impossíveis de acontecer. Deus vai fazer, porque Ele se alegra com aquele que faz isso, irmãos. Mas creia, não fica pensando: e se não der certo? Tem pastor, irmão, que você pede para orar por uma doença,
Ele falou assim: Senhor, se for da sua vontade. Já essa frase, nunca use mais essa frase na sua oração. Sabe por quê? É claro que tudo é na vontade do Senhor, mas na hora que você faz isso, implicitamente você está dizendo assim: ó, se não der certo, poxa, quando você vai pedir, eu gosto daquele livro do Atmani, Quarta Dimensão, e ele dá um testemunho, isso não é uma doutrina, mas você pode fazer isso, porque aconteceu com ele. Ele queria uma bicicleta, ele não queria uma Ferrari ou um Jaguar como eu gostaria de ter. Ele não queria isso, ele queria uma bicicleta para ir poder falar de Jesus. Então, ele sabia que os morros lá precisavam de uma bicicleta com 21 marchas. E naquele tempo, uma bicicleta bonita, que era bem vista, era uma bicicleta vermelha. Então ele orou: Senhor, eu quero uma bicicleta vermelha que tenha 21 marchas. Não foi assim: ah, se for da sua vontade, me dá uma bicicleta meia boca. Não. Ele pediu especificamente, assim como essas orações ousadas. O servo lá, o Eliezer, quando chegou para Deus, falou assim: ó, do meio de todas essas moças que tem o cântaro aqui, todas elas estão com cântaro, na hora que eu falar com uma, eu posso beber da sua água, e ela, além disso, falar, além de eu te dar água, eu vou alimentar os seus 10 camelos, que ele estava com 10 camelos, irmãos, cada camelo gasta mais de 100 litros para encher seus 4 estômagos. Portanto, demorou muito. Essa mulher era uma mulher prestativa, fazia parte do caráter dela para ser uma mulher indicada. Ela era bonita, prestativa e trabalhadora, ela não era preguiçosa. Ela encheu a pança de 10 camelos com 200 litros de água cada uma. Já pensou que é isso? 2.000 litros de água trazido num cântaro que cabia 10 litros. É muita volta, ida e volta. Então, é específico o que Deus quer que eu e você oremos. Então, essa oração ousada, Tiago fala lá no versículo 16 do capítulo 5, para nós terminarmos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros para serdes curados. Muitas enfermidades nós temos passado no meio do povo por causa de pecado não confessado. Não confessado para um pastor, não confessado para quem você machucou, não confessado para o Senhor, não reconhecido, porque o arrependimento para a salvação continua sendo a mesma forma para você ganhar a sua salvação, desenvolver a sua salvação. Toda vez que você peca, o Espírito Santo de Deus fala comigo, com você, e você se arrepende. Se você se arrepender, você não tem consequências daquele pecado. Então, Tiago está dizendo isso. Olha só esse versículo, essa passagem que ele fala: muito pode, por sua eficácia. Eficácia, a definição de eficácia é fazer uma coisa que dá certo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E quem é justo? Aquele que é justificado em Cristo Jesus. Então, se você já é justo, já tomou a decisão com a sua boca e creu com o seu coração, tem o seu nome escrito no livro da vida, já é crente em Cristo Jesus, por um dia só, ou por 1 hora, ou por 1 segundo depois disso, como aquele ladrão que estava na cruz, que não teve ter tempo de descer da cruz para ser batizado, nem para ajoelhar no milho, nem para fazer nada. Jesus falou: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Então, se você confessou com a boca, você já está enquadrado nesse que ele chamou de justo. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, aí olha só com quem que ele nos comparou. Elias, irmão, só para lembrar, ele não morreu, ele foi arrebatado. Mas olha que ele está falando de Elias: era um homem semelhante a nós. Opa! Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância, crendo, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que oração ousada essa. Elias tinha que dar uma lição para Jezabel e para o rei Acabe. E ele falou: olha, eu vou orar, Deus vai fechar as portas, não vai chover 3 anos e meio. Presta atenção, isso vai demorar 3 anos e meio. E depois, no versículo 18, ele orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você crê nisso, irmãos?
Então vamos pôr na prática isso. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui sabe a necessidade de cada um de nós. Seja para a salvação, e como eu disse, você começa fazendo essa oração, ou seja para atender a algum pedido que eu e você tenhamos, que aos nossos olhos, ou os olhos de alguém, seja impossível. Lembre disso, o nosso Deus é um Deus do impossível. E aquilo que você e eu orarmos agora, irmãos, você vai colocar para o Senhor: Senhor, me ajude na fé. Lembra daquele cego? Senhor, eu creio, mas eu não tenho fé para isso. Até isso Deus permite, irmãos. Se eu e você não clamamos, não compreendemos, eu não sou um super crente, nem você. Não queira ser um super crente. O que é um super crente? É aquele que, eu declaro. Irmãos, o nosso coração, ele é falho, Deus conhece isso. Então, seja humilde com o Senhor. Senhor, me ajuda. Eu creio nesta palavra, porque essa palavra não veio do Caio, mas ela veio da sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz. E a sua palavra diz que um justo, e eu sou justo, porque eu já declarei com a minha boca e criei com o meu coração, eu nasci de novo, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu sou seu filho, Pai. Eu já estou orando, viu, irmão? Você vai orando aí no seu lugar. Eu sou seu filho, meu Pai. Eu sou seu filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E eu declaro aqui com a minha boca que tudo aquilo que eu creio, que eu estou pedindo, o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor é um Deus poderoso, controlador de todas as coisas, Senhor. Mas as coisas que vêm na minha mente, aquilo que eu estou vendo, ele não está acontecendo. Senhor, faça com que eu não enxergue isso, mas que eu enxergue pelos olhos da minha fé a solução do problema. Se há aqui alguém que está enfermo com um decreto maligno de enfermidade, de morte, eu repreendo na autoridade do nome poderoso de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e eu creio, não é porque alguém está decretando que vai morrer, não. Eu estou dizendo aqui na autoridade do nome de Jesus, que tudo aquilo que foi dito na palavra, é nessa que eu creio. E a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, no nome poderoso de Jesus, eu declaro sã essa pessoa, para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, tem aqui pessoas que estão precisando de alguma coisa que aos nossos olhos é impossível. Pai, olhe a sua palavra. Olha a sua palavra que acabamos de pregar. Ele está fazendo uma oração que nós estamos chamando de oração ousada, porque nós estamos precisando da solução desse problema, Pai. E sabemos que somente o Senhor, nós nos aproximamos do Senhor. A sua palavra, acabamos de aprender no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos na sua presença aqui, querendo agradá-lo, Pai, porque o Senhor é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Eu estou te buscando porque eu sei que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Satanás não tem poder na minha vida, e eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda obra maligna de impedimento da bênção que está já às portas para ser derramada sobre mim. Eu digo isso, Satanás, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, Jesus. Creia, Senhor. Creia, irmão. Creia que o nome de Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Quando você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, Ele tomará conta da sua vida e completará o plano que Ele tem para você. Cada um de nós tem um plano individual. Deus tem dado planos, principalmente nesse final dos tempos. Essa palavra que eu estou falando é uma palavra profética, porque ela está fundamentada na palavra de Deus, e é por isso que eu creio. Tudo isso que nós falamos hoje sobre essa geopolítica, sobre essa guerra, sobre a pandemia, sobre todas essas coisas, estão previstas na sua palavra, Senhor. E eu quero tomar posse, quero estar dentro desse barco que vem buscar a igreja. Eu declaro isso junto com os meus irmãos aqui. Satanás, você não tem poder sobre as nossas vidas.
Assim como Deus avisou Noé com antecedência, assim como Deus avisou o próprio Ló com antecedência, o Senhor tem feito isso para a igreja. Nós estamos sendo bombardeados de informações que o Senhor está voltando. Pai, eu quero estar nesse barco que vem buscar a igreja, Pai. E eu quero pedir, Pai, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que tem derramado sobre nós essa unção sobrenatural, que nós possamos ver com os nossos olhos esses milagres que nós estamos pedindo hoje, Pai. Que essa semana a gente possa testemunhar vivamente aquilo que o Senhor já fez e vai fazer, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. E que a graça de Deus, e que o amor de Cristo, e que a comunhão sobrenatural do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Irmãos, tome posse dessa palavra que você mesmo falou com o Senhor, e Ele vai fazer. Amém? Vamos na paz do Senhor, irmãos.